Olá, professor Everton e demais colegas de turma. Hoje nós falaremos sobre a Sociedade do Conhecimento de Peter Drucker. O meu grupo é composto por Irlanda Ruth Ferreira, Maria Eduarda Alves e Verônica Úrsula Bezerra. Só para fazer uma breve introdução. Para Peter Drucker, a cada 2 ou 3 séculos ocorre na história ocidental uma grande transformação. Para ele, isso significava que o mundo, a sociedade passava por uma reorganização que modificava os valores, religiões, visão de mundo, estrutura social, política e demais fatores da sociedade. E essas transformações faziam do homem refém do seu contexto, ou seja, o homem não conseguia mais imaginar como era uma época anterior a ele. No caso, como viviam seus avós, tataravós, numa sociedade mais antiga. Por exemplo, não conseguia se ver no lugar dos homens da caverna, porque não conseguia ter essa alusão histórica, não conseguia imaginar um mundo sem as regalias que nós temos hoje no nosso atual contexto de vida, né? E aí o homem ele se torna dependente da realidade atual, o que o impedia de pensar num passado, mesmo que fosse mais próximo, mas em sua face mais antiga. E aí, essas reorganizações eram elencadas por Peter Drucker como uma transformação que ocorria de 2 a 3 séculos. E aí a gente vai ver posteriormente que para Drucker ele explica muito bem como se dá essas transformações e o que combinaria, vamos dizer, os motivos dessas transformações com o passar dos tempos. Que adiante vocês vão ver que se tornaria uma sociedade cada vez mais evoluída, cada vez mais tecnológica, cada vez mais dependente do futuro, do conhecimento, e esse conhecimento nós vamos debater agora. E para a gente discutir sobre esse conhecimento, a gente precisa ter uma noção do contexto histórico, das transformações enunciadas por Drucker. Primeiro, é válido reconhecer a centralização do mundo europeu na nova cidade no século XIII. Com ele, a emergência das guildas municipais como grupo social dominante, o renascimento do comércio, a grande distância, a arquitetura gótica eminentemente urbana, os novos pintores de Siena, mudança para Aristóteles como fonte de sabedoria, as universidades urbanas em substituição dos monastérios, também tiveram a emergência das ordens religiosas franciscana e dominicana, até mesmo como fonte de trabalho, gente? A regulamentarização do trabalho religioso, a transição do latim para o vernáculo e posteriormente a criação da literatura europeia por Dante. Não obstante, após 200 anos acontece a segunda grande transformação, que é a invenção da imprensa e pouco após a reforma protestante. E aí tem outra grande transformação que faz mais história ainda, que é a Revolução Americana em 1776, que durante esse mesmo período houveram outras grandes transformações, como o aperfeiçoamento do motor a vapor e a publicação do livro A Riqueza das Nações de Adam Smith. E aí, gente, ainda nessas décadas surgiram o capitalismo, o comunismo e a Revolução Industrial. Em 1809, a criação da Universidade Moderna e o ensino universal. E a partir desse ensino universalizado, a gente tem como entender o pensamento de Drucker, que ele pensava assim, que o mundo irá emergir do atual rearranjo de valores, crenças, estruturas econômicas e sociais, de conceitos e sistemas políticos e divisões mundiais, e terá como principal recurso o conhecimento. E aí a gente vê essa grande transformação em 1809, com a criação da Universidade Moderna, e em 1820 já sentia em vigor uma nova civilização europeia, e depois de 200 anos analisa-se uma nova transformação. A informação virou o fenômeno fundamental e de maior importância para os séculos presentes e seguintes. E a partir disso a gente começa a entender a sociedade e a forma de governo pós-capitalista, A gente consegue perceber que está assim tendo um abandono do capitalismo pelos países desenvolvidos, mesmo que em ritmo lento. Os países desenvolvidos eles estão se tornando a sociedade pós-capitalista de novas classes, por causa de uma revolução gerencial. E essa revolução gerencial acaba culminando no declínio do número de operários laboradores, porque no lugar deles preverem o lucro, no lugar de eles investirem no lucro, de colocar pessoas para trabalharem, uma grande quantidade de operários, investir em uma grande quantidade de máquinas para gerar mais riquezas, eles estão investindo em uma pessoa para gerenciar todos esses recursos e que tenham um conhecimento estratégico, um conhecimento naquela área que supram a necessidade da empresa. E aí estão sendo trocados os majoritários das empresas por profissionais gerentes. Esses profissionais gerentes, eles são pessoas contratadas para gerir recursos
negócios de uma grande empresa através do conhecimento que eles têm. E aí é que a gente começa a entender essa sociedade do conhecimento, né? Porque o fator de produção, ele deixa de ser a terra e o capital, e ele passa a ser o conhecimento aplicado por um profissional que conhece a área. E aí a gente passa para essa sociedade do conhecimento, né? É uma passagem que teve início ainda na Segunda Guerra Mundial e se concretizou com o colapso do marxismo e o comunismo, que a gente vai ver lá na frente. O capital, ele vigora por anos e somente na metade do século XVIII diminui a sua frequência. No mais, a sociedade do conhecimento seria fruto da evolução histórica e humana, né, gente? É a cabeça, é o conhecimento, são as novas técnicas de produção. E aí o valor do trabalho braçal, ele começa a ser substituído pela capacidade intelectual do homem, que aí vira uma nova configuração de trabalho, né? São os intelectuais, aqueles preocupados com palavras e ideias, versus os gerentes, que são aqueles preocupados com pessoas e trabalho, né? Totalmente diferente, é uma reconfiguração do arranjo social que a gente vive, é uma reconfiguração do Estado. E aí, para reafirmar esse pensamento, a gente vem com a própria frase de Drucker, do livro dele. Os principais grupos sociais da sociedade do conhecimento serão os trabalhadores do conhecimento, né? E esses trabalhadores do conhecimento seriam executivos que sabem como alocar conhecimento para uso produtivo, tal como os capitalistas sabiam manusear capital para os seus objetivos. As formas que estão sendo criadas para a sociedade pós-capitalista têm origem no mundo desenvolvido, né, gente? Os países desenvolvidos já estão há anos lucrando com a sociedade do conhecimento. E aí, quando a gente parte para analisar essa sociedade, é válido ressaltar que em 150 anos, 1750 a 1900, o capitalismo e a tecnologia criaram uma civilização mundial em uma alta velocidade de alcance global e difusão de culturas, classes e lugares. E aí, nesse ritmo, o capitalismo passa a ser um sistema capitalista e responsável pelo avanço técnico da Revolução Industrial. Por 100 anos, durante a primeira fase da sociedade do conhecimento, o conhecimento foi aplicado a ferramentas, processos e produtos, que culminou na criação da Revolução Industrial e teve como consequência a criação de novas classes, a alienação dos trabalhadores, guerras de classes e o comunismo, né? Que aí a gente vai ver lá na frente também, que Marx teve o dedinho dele aí. E na segunda fase da sociedade do conhecimento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o conhecimento passou a ser aplicado ao trabalho, que resultou na revolução da produtividade, a ascensão do proletariado para a classe média burguesa, né? Essa revolução da produtividade gerou isso, né? E aí teve como saldo final a revolução da produtividade vencendo o comunismo. E a última fase, após a Segunda Guerra, o conhecimento passa a ser aplicado ao próprio conhecimento, culminando na revolução gerencial, né, gente? Que aí é o conhecimento sendo investido em conhecimento. E aí o conhecimento, ele passa a ser o maior fator de produção. E é isso que a gente vive hoje, né? Principalmente os países desenvolvidos, que vocês podem até notar. Essa questão dos tecnopolos, que eles investem em educação, inclusive eles aceitam imigrantes, né, estudantes imigrantes, para investirem ali através do conhecimento na economia do seu próprio país. E aí a gente passa para essa revolução industrial, para a gente entender um pouco dessas transformações. A revolução industrial, ela foi responsável pela transformação através da tecnologia da sociedade e da civilização do mundo inteiro. Mudou o significado de conhecimento, fazendo-se necessária a criação de novos arranjos sociais. Modificou as concepções de trabalho e atribuiu valor ao tempo, né? Agora a gente ganha pelo tempo que a gente trabalha. Foi criado um ambiente de trabalho, fábricas, como medida de controle e organização dos funcionários para maior produtividade. Isso nada mais é que a valorização do capital investido. O capitalismo assume o papel de sistema capitalista. O capitalismo, embora economicamente viável, gerou traumas na sociedade, né? Aquela questão do trabalho alienado, da exploração, da extrema pobreza, da marginalização. E aí vem as contradições próprias do capitalismo, que foram tão pregadas por Marx e aderida por grande parte da sociedade, e até mesmo pelos antimarxistas, né, que acreditavam, né, vendo esse lado negro do capitalismo, que acreditavam nessa vertente social, dessa vertente filosófica de Marx. E aí, mesmo com isso, essa teoria foi derrubada com o decreto da legislação social, que acabou produzindo um estado de bem-estar social para a sociedade.
E aí, gente, eu acho muito importante a gente falar sobre a Revolução Industrial para entender a informação como fenômeno, porque a Revolução Industrial foi um dos primeiros fenômenos em massa em que a informação circulou e conseguiu atingir o mundo globalizado em uma alta velocidade e conseguiu perpassar os muros do seu próprio país, o muro das suas cidades, todas as fronteiras possíveis. A informação ela atravessou e conseguiu conectar o mundo de uma forma de que a Revolução Industrial foi acontecendo, mesmo que em alguns países mais tardiamente, mas aconteceu. Ademais, é válido reconhecer a revolução da produtividade, quando em 1950 muitos já sabiam que o marxismo fracassara, tanto na moral como economicamente, porém ele ainda era uma única ideologia racional para a maior parte do mundo, para a qual o marxismo parecia invencível. Haviam antimarxistas em abundância e, mesmo assim, com toda dúvida sobre os maiores opositores do socialismo, ainda estavam convencidos de que ele estava em ascensão. E só para vocês terem uma noção, os sindicatos mais respeitados e poderosos da América eram os artesanais e estaleiros estatais. E aí a gente consegue notar a ascensão do proletariado à classe média burguesa, né? Consegue ver o lado não só negro, mas o lado bom do capitalismo, né? Que as pessoas elas estavam ascendendo socialmente. E aí existem novas configurações, novas classes sociais. Nesse contexto de ascensão social, é válido ressaltar o pensamento de Taylor, que insistia que os trabalhadores recebessem um lucro leal dos ganhos produzidos pela gerência e administração científica, e não os patrões. Ele exigia que aquilo que chamamos hoje de gerência profissional, sendo altamente atacado como socialista ou criador de casos. A gerência científica buscava a eliminação do desperdício, da ociosidade operária e a redução dos custos da produção, com o objetivo de garantir uma melhor relação custo-benefício aos sistemas produtivos das empresas da época. E aí a gente se pergunta, né? O que então superou as inevitáveis contradições do capitalismo? E a resposta está na revolução da produtividade, porque quando o conhecimento mudou de significado, ele começou a ser aplicado a ferramentas, processos e produtos. Mas 2 anos antes da morte de Marx já havia começado a Revolução Industrial e em 1881, pela primeira vez, Taylor aplicou o conhecimento ao estudo do trabalho, à sua análise e à sua engenharia. Na época pós-guerra, o treinamento baseado em Taylor ele se tornou o único motor verdadeiramente eficaz de desenvolvimento econômico, porque ele elevou bastante a produtividade, elevando padrões e a qualidade de vida nos países desenvolvidos, né? E aí as pessoas elas começaram a ter suas horas de trabalho diminuídas, o que foi muito bom, já que na Revolução Industrial teve um grande aumento. Outro assim, para a gente entender a divisão da sociedade do conhecimento, é importante a gente prestar atenção, é importante a gente elucidar os tópicos dessa pirâmide, né? E ali embaixo a gente consegue perceber que a mão de obra trabalhadora ela continua sendo a base da pirâmide. Porém, essa classe operária ela é diminuída em larga escala. E aí o capitalista, o detentor de capital, ele deixa de ser o principal, né? Ele deixa de ser o número 1 da pirâmide e passa a ser o número 2, já que os gerentes profissionais tomam a frente desse mercado, né? Quem seriam esses gerentes profissionais? Seriam conhecedores da área em que atuam e teriam grande responsabilidade econômica e social, por isso que estão no topo da pirâmide. Portanto, esse gerente profissional, ele se destaca como o trabalhador do conhecimento evidenciado, elucidado por Drucker durante a sua obra, né, A Sociedade Pós-Capitalista. E aí, gente, para finalizar o meu trabalho, eu trago como referência o livro do autor Peter Drucker, A Sociedade Pós-Capitalista.